Olá! O movimento econômico gerado pelo agronegócio corresponde a 1/4 da economia brasileira. Isso significa emprego e renda para muita gente. Nos últimos anos, o agro mudou. Mudou para diminuir o impacto ambiental, para abraçar novas tecnologias, para crescer. Para falar mais sobre um dos setores mais importantes e promissores do estado de São Paulo e do Brasil, recebo no Alesp Cidadania de hoje o advogado especializado em direito ambiental, Aldo Cresce. Doutor Aldo, seja bem-vindo à Rede Alesp. Doutor, seja bem-vindo, doutor Aldo. Muito obrigado a vocês assistindo. Marcelo, um prazer estar com você. Espero que a gente tenha uma conversa ótima sobre o que gera e move o nosso país. Com certeza. Recebo também aqui no Alesp Cidadania o professor de Economia, Marcelo Pereira. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Satisfação, muito obrigado. Obrigado à TV Alesp. Obrigado aí pela oportunidade, doutor Aldo. Satisfação estar convosco aí nesse tema tão importante para o nosso país. Queria começar perguntando para o doutor Aldo. Doutor, o agronegócio é o carro-chefe do país? Olha, eu te respondo de uma forma curiosa. Qual é esse país, né? Brasil, né? Interessante você olhar um pouquinho de origem histórica. Brasil por quê? Porque quando o Brasil foi descoberto, nossa costa do Nordeste ao Rio de Janeiro tinha uma espécie de árvore que ela dava um líquido vermelho que era muito importante na época de negócio, na Europa principalmente. O português chamava aquilo de brésio, que era brasa, brasa vira Brasil, de Brasil vira pau-brasil, ou seja, nós começamos com um recurso natural. Esse país chama-se Brasil e veja a importância disso. Eu faço uma analogia, os Estados Unidos é Estados Unidos da América, né? Aqui chama-se Brasil. Se você olhar a nossa história e os ciclos, você sempre vai acompanhar uma linha constante de recursos naturais, seja com a borracha, com o café, com a cana. Mesmo o ouro, se você olhar, não deixa de ser um recurso natural. Então, ou seja, esse é um país do agronegócio, você queira ou que não, na história. Professor Marcelo, até tomando como base isso que o doutor Aldo acabou de falar, o agronegócio tem espaço para crescer? Bom, muito bem abordado pelo doutor Aldo. Os ciclos econômicos, né, sucederam. Tudo em economia são ciclos, né? Seja no alto, no baixo, movimento, seja na exportação, seja na importação. E o Brasil, nesse tamanho que tem de país, né, é indiscutível que a riqueza do agronegócio para o país é histórica. Como bem disse, é a questão dos ciclos e ainda tem muito a crescer. Logicamente, a discussão hoje que se encontra em pauta é a questão ambiental, né? É a questão que o mundo requer, a preservação. Mas, indiscutivelmente, que pode crescer sem atingir as questões ambientais. Não só quanto à mecanização, a parte da tecnologia, o aperfeiçoamento da cadeia de abastecimento, mas principalmente de mercado, conquistar novos mercados e expandir. Tem muito a crescer, viu? É muito importante essa colocação, doutor, inclusive pelo potencial que a gente sabe e pelos olhos que os outros países têm no desenvolvimento do Brasil com o agro. Então, isso também é importante para a gente se colocar num contexto até melhor aí, economicamente, diante de outras potências. Agora, doutor Aldo, aqui na casa, aqui na Assembleia, tramita um projeto de autoria da Secretaria de Justiça e Cidadania que dá posse definitiva para centenas de famílias que vivem da agricultura. Com isso, os produtores terão a possibilidade de requerer financiamento, que é algo muito importante para que consigam expandir aí as suas produções. Qual que é o impacto da regularização fundiária nesse segmento de negócios, doutor? Olha, esse é um tema extremamente interessante, polêmico, não posso negar.
e ele não é só pertinente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas ele hoje tem uma discussão enorme no âmbito federal. Só vou relembrar, 62% das áreas do país são públicas. Você tem um problema de regularização fundiária enorme, seja por incentivos em pequenos produtores que não foram regularizados. Evidentemente que você aí encontra pessoas mal intencionadas, infelizmente, mas é um problema que está consolidado e tem que ser resolvido, né? Então, na Câmara, na Assembleia, na Câmara dos Deputados Federais, só vou relembrar os senhores, teve uma medida provisória o ano passado, onde se pretendia regularizar isso com uma série de critérios. Depois entra nos detalhes do critério, tudo isso está certo ou está errado, mas só para dar um ambiente de entendimento legislativo. Essa medida provisória, os parlamentares entenderam que não havia ambiente de ser votado, porque ela foi muito debatida, foi muito questionada. Então, essa medida provisória perde o prazo de validade. E volta esse tema na Câmara dos Deputados Federais e no Senado. Na Câmara dos Deputados Federais, ela foi aprovada, e agora, naturalmente, ela sobe para o Senado para ser apreciada. Só que, como já existe um projeto de lei no Senado, a tendência é que ele seja pensado e tenha uma grande discussão disso. Eu não acredito que o Senado vá aprovar exatamente o que está na Câmara, então, portanto, deve voltar para a Câmara dos Deputados Federais e você vai ter um caminho legislativo. Então, esse é o ambiente. E, evidentemente, como os estados, os municípios, afinal, aqui é uma república federativa, os estados e municípios podem ser mais restritivos e ter liberdade de legislar dependendo das suas condições. Basta comparar, não dá para comparar o Acre com o Rio Grande do Sul, que são completamente diferentes, seja do ponto de vista econômico, geográfico, de extensão territorial. O que tem é essa discussão hoje. Se você me permitir, eu posso me alongar um pouco mais nas questões favoráveis e as críticas, para que a gente possa fazer aqui um debate e discutir, mas eu deixo a teu critério para mim. Por favor, doutor, pode ficar à vontade. Então, tá bom. Então, o que é a grande discussão? A ideia é que você tem pequenos produtores rurais, então, desde que você se comprove que você está tendo uma área que você tenha uma produção, uma atividade, para não ser especulativo, há mais de 10 anos, e uma áreas que não são de extensão relevante, você vai poder conseguir pedir a regularização disso. Tem um custo. E o que é importante? Então, aqui eu vou pelo lado favorável, tá? Depois eu digo as pessoas são contrárias, que são argumentos que precisa entrar num ambiente de discussão. Então, você consegue regularizar, você vai identificar quem está na área, essa pessoa vai ser obrigada a seguir a legislação brasileira, portanto, você tem que ter reserva legal, área de preservação permanente, você tem que fazer o cadastro ambiental rural, você vai responder pelo que você faz, você tem que recolher tributos. Então, é uma possibilidade desse agricultor expandir, porque ele tem uma área regularizada. Então, isso nós temos que resolver este problema. Talvez o grande problema que a gente vive hoje é que é um país tão polarizado que não se permite uma discussão aprofundada dentro do ambiente do parlamento, que você tem que construir uma ideia. Não conseguir imaginar uma solução ideal para esse problema. Esse problema tem que ser resolvido. Qual que é a grande crítica? A grande crítica é o seguinte: então se você fizer isso, você está, vamos dizer assim, abençoando aquele que entrou numa área pública. Então você está valorizando o sujeito irregular. Você tem uma discussão que eu não consigo fazer uma aferição precisa se a área é produtiva ou não é. Lógico, é dificílimo você chegar num movimento ideal. Jamais no parlamento você tem o ideal, você tem uma construção e um raciocínio. O fato é, nós vamos resolver um problema gigantesco do INCRA, que ele precisa aceitar essas pessoas e dar condições delas se desenvolverem melhor. Isso nós vamos evitar algumas coisas. Ao mesmo tempo,
precisamos lembrar que vários estados, historicamente no país, forçaram pessoas a migrarem de um lugar para o outro, prometendo os fomentos, os incentivos. Agora, é evidente que você também tem pessoas que se valeram disso de uma forma desonesta, vou chamar assim. Então, eu quero dizer o seguinte, o importante é você desenvolver um raciocínio inteligente e resolver um problema que está aí. Agora, não dá para dizer ou é assim ou é assado. Então, esse é um problema gravíssimo, tem que ser resolvido. Me parece que a solução é regularizar. Eu espero e tenho certeza que o parlamento vai encontrar medidas alternativas inteligentes para encontrar uma solução, né? Quem defende muito isso é o senador Irajá Abreu, que é um senador brilhante, moderno, e que eu tenho certeza que vai conseguir articular para que a gente ache a melhor solução. Não sei se vai ser o ideal, mas nós precisamos resolver esse problema, vai ser bom para todo mundo. Então é isso que eu queria pautar para vocês entenderem um pouco essa discussão. Doutor, muito bem colocado o que o senhor falou. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Justiça e Cidadania, que redigiu esse projeto e encaminhou aqui para a Assembleia para que seja feita a apreciação dos parlamentares. O projeto está em tramitação ainda aqui na Casa. E a ideia, nesse caso do projeto de São Paulo, é regularizar para pessoas que já estão na terra há mais de 10 anos, que produzem bastante dessa terra, que devolvem ao Estado a riqueza da terra, mas também imposto. Então, é uma relação justa e, na verdade, quando o secretário disse isso muito claramente na nossa conversa, que a ideia ali é até, de alguma forma, dar um investimento, dar uma possibilidade de investimento para esses produtores para que eles consigam expandir. Então, quanto mais forte for essa agricultura familiar, que em geral tem a ver com agricultura familiar, quanto mais forte, melhor, porque mais empregos vão ser gerados, mais riqueza vai sair dessa terra e essa terra vai estar, de fato, em produção. Então, como o senhor disse, resolver esse problema é necessário, é urgente resolver esse problema, até para que o potencial brasileiro, aí não falando só do estado de São Paulo, o potencial brasileiro fique ainda maior, né? A gente sabe que tem muito ainda, como o professor falou na resposta anterior dele, o Brasil tem muito para crescer nesse segmento. Agora, professor Marcelo, a produção do agronegócio brasileiro sempre teve destaque lá fora, a gente sabe disso. O produto brasileiro sempre foi muito bem visto lá fora. Agora, ele é bem pago? Ele é pago adequadamente? Ele é valorizado adequadamente? Como é que é essa questão? É assim, até para fundamentar um pouco, até com a resposta do doutor Aldo anterior, quanto ao trâmite, né, do processo, né, da lei aqui no estado de São Paulo, eu vou até citar rapidamente, se me permitirem, que eu fundamento essa minha resposta na minha atuação nacional. Eu morei 6 anos na Amazônia e atuei nacionalmente pelo país. Então, a questão de regularizar é dignidade para a população, porque tem acesso ao microcrédito, tem acesso às fontes oficiais e, principalmente, nessa expansão do país, melhore muito, né, a dignidade da família, a subsistência e até mesmo a possível migração para buscar condições melhores. A questão do produto nacional, vindo aí dos commodities, do agronegócio, da agropecuária, da pecuária em si, enfim, ela ainda ressente um pouco, né? ainda há uma falta de que nós temos que executar, isso historicamente no Brasil é visto, a manufatura desse produto, não só vender ele in natura, mas comercializar ele manufaturado. Por quê? Nós enviamos muitas vezes nossos commodities, e aí incluindo o agronegócio, e os outros países, os nossos clientes de relação comercial, de comércio exterior, fazem a manufatura e volta esse produto manufaturado para nosso consumo. Então, historicamente, ainda temos esse gap, né?
falha na parte comercial de ainda não produzirmos no mesmo montante que seja relevante daquilo que nós fornecemos in natura. O produto brasileiro, em comparação com outros, o caso do café, o caso do açúcar e tantos outros produtos, o milho, soja, enfim, ele atende muito bem, ele é muito bem recebido, a carne é muito bem recebida, abrindo aí a pecuária nos suínos, não só os bovinos, enfim, nós temos grande margem de expansão e é muito bem recebida, tanto é que numa recolonização da África, agora feita desde início de 2010, um pouco antes pela China, nós temos a próprio comércio hoje com a China ainda muito relevante porque eles não conseguem apoiar e até ter um consumo maior de outras regiões, como de países africanos onde eles estão. Então, eles estão aqui no nosso vizinho Argentina fazendo essa entrada, até mesmo para ter um plano B no caso de Brasil, mas essa busca do produto brasileiro pela qualidade que ele tem e pela expansão potencial que ainda tem de crescer. O senhor colocou questões muito centrais e importantes, professor, porque, de fato, quando a gente quando conversa com alguém que está lá no exterior e que vai ao supermercado, sempre fala, o produto brasileiro é nobre dentro dos mercados. Então, isso... e ele é vendido, sei lá, laranja do Brasil. Então, porque, de fato, é uma qualidade de produto considerável. Então, isso para o produtor, voltando a falar aí até da regularização fundiária, para esse pequeno produtor que, de repente, vem de uma agricultura familiar, é uma possibilidade de expansão. Hoje a gente fala muito da expansão de um outro porte de empresário desse segmento, mas que o pequeno também pode entrar nesse meio com toda a competitividade e sem tirar de ninguém que está ali já estabelecido nesse segmento do agronegócio. Agora, doutor Aldo, o agronegócio, o senhor vê que ele está aberto? É possível, é viável empreender ou buscar oportunidade no agro? Eu tenho... de repente a gente resolve aqui, não vamos ser mais advogado nem professor, vamos empreender no agronegócio. Dá para fazer isso da noite para o dia, doutor? O senhor já deve estar empreendendo. Antes de responder, eu só voltar naquele tema, 3 pontos só rapidinho. Sim, claro, por favor. Fundiário não é anistia. O cara não está ganhando. Ao contrário, essa pessoa, esse produtor rural, vai ter tanta obrigação que, assim, o que é bom para ele, é bom para nós. Então, primeiro, ficar claro isso. É um problema gravíssimo de comunicação que nós temos. Né? E falta de discussão, volto a dizer o grande problema atual, que é essa polarização absurda. Isso não vai a lugar nenhum. Então, tem que brigar contra a polarização e, sim, criar um ambiente de discussão e debate inteligente. O segundo que pouca gente diz, a regularização fundiária cria delimitações territoriais, reforça a nossa questão cartorial, ou seja, eu sei o meu limite do outro, eu consigo entender onde cada um está, só que está uma bagunça, tem que ser resolvido. E mais importante, talvez, ou tão importante quanto, é que essa pessoa vai ser obrigada a recompor uma natureza degradada, se for o caso, ou se não for, ele é obrigado agora a seguir as matrizes de respeito às legislações vigentes, de natureza ambiental, o que mostra que é um país que começa a preservar. Vamos lembrar uma outra coisa, que é um erro danado, a gente olha o agricultor, né, aquela imagem antiga de boia fria, uma coisa rudimentar, nada, essa gente é super antenada, as pessoas estão inteligentíssimas, as crianças que estão vindo, os adolescentes, estão super preocupados com isso. Você regularizando isso, você só cria uma geração muito melhor, você melhora o nosso ambiente. Agora, voltando para a sua pergunta original, desculpa que eu fugi um pouquinho, eu quero dizer o seguinte, aonde que está, me parece, a grande chave
do agronegócio. É você criar sempre um ambiente de estabilidade jurídica, onde as pessoas possam ter uma segurança no seu investimento, não é só na questão de legislativa, mas sim de garantir que ninguém vai invadir sua terra, você vai respeitar a propriedade e ter um ambiente onde você consiga saber o teu norte a médio e longo prazo. Vamos ficar atento agora na reforma tributária, porque isso vai afetar de uma forma ou de outra, mas é importante que a gente tenha segurança jurídica. Eu ressalto aqui o que eu acho que tem grandes novidades. A nova lei do agronegócio criou mecanismos de fomento para o agronegócio muito interessantes, modernos. Você tem agora o Fundo de Investimento do Agronegócio, que é novíssimo, a CVM acabou de regulamentar, ainda a questão tributária, falta a Receita Federal regulamentar, vai ser uma revolução nisso favorável. Então, aonde está a grande atratividade do agronegócio, me parece, é construir um ambiente, estabilidade jurídica e negocial, e principalmente esses mecanismos sofisticados de investimento, com os fundos, e como que você pode construir isso para que você tenha cada vez mais investimento. E mais um dado interessantíssimo, que eu digo o seguinte, a agricultura hoje, se você olhar bem, é tecnologia. Você pensa o seguinte, você melhora a qualidade do campo. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco, os tratores vão ser todos teleguiados. Quem comanda esse trator? Ninguém perde emprego. Ao contrário, você qualifica a mão de obra. Como é que você controla agora com drone? Como você controla um drone? Você tem que ter uma pessoa comandando aquilo. Essa pessoa tem que estar muito preparada. Ou a pessoa que vai fazer o plantio tem que saber exatamente como é que funcionam os clones, como é que você faz a qualificação, é uma agricultura de precisão. Então, a tecnologia está adotada a isso. E não vamos lembrar que a agricultura não é só o campo. Você tem a parte financeira, você tem a parte de dados, você tem a parte de informática, você tem uma série de atividades, você tem um desenvolvimento nas universidades incríveis de pesquisas, os doutores, os professores, para você incrementar essa parte inteligente. Então, o Brasil, no fundo, é o país que tem a maior tecnologia do mundo, porque para fazer o que nós fazemos hoje, você tem que ser um país de ponta, né? Então, esse é um país que as pessoas é maravilhoso nesse sentido, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Com certeza. Eu queria fazer, antes da gente encerrar esse bloco, eu queria fazer mais uma pergunta, professor Marcelo, porque eu acho que é interessante para a gente amarrar aqui esse primeiro bloco, que é o seguinte, a gente está diante de uma crise hídrica, a gente tem a questão da geada aí que está que é considerável aí para quem trabalha especificamente com a questão da agricultura. Isso pode gerar instabilidade no meio agro, pode causar algum impacto econômico para esses produtores? Pode causar, como já está causando. Algumas técnicas e novas técnicas de irrigação, previsões sofisticadas, como foi bem dito agora, sobre a questão dos tratores, né, de ser autônomos, nós temos hoje toda uma previsibilidade da parte temporal, né, da parte do tempo, da parte do clima. Algumas safras foram atingidas já. Agora, a crise hídrica, ela não é só nacional, né? A questão ambiental não é só nacional. Então, esses agricultores, eles estão lidando com novas técnicas de irrigação, não somente pela tradicional, né? Mas a chamada irrigação reversa, melhor falando, até por um estudo de economia circular se tem isso, de aproveitamento ao máximo. Nós temos aqui no interior de São Paulo o aquífero Guarani, né, que vem até aqui a região de Ribeirão Preto. Isso já é visto. Agora, sobre a geada, sobre essas temperaturas que chegaram até nós, né, recebemos essas temperaturas bem baixas esse ano, já eram previstas, porém,
pega o agricultor, a pessoa do campo, um pouco, não digo desprevenida, mas de modo a não ter como se antecipar ao problema. Muita produção orgânica hoje já se vê através das estufas, através de uma proteção local, mas estamos falando do interior de São Paulo, né? Então, isso está sendo desenvolvido, como eu falei na pergunta anterior, sobre tecnologias, há muito a desenvolver e, obviamente, com a experiência que nós vivemos das baixas temperaturas e até mesmo de outras crises hídricas, nós vamos trazer novas tecnologias para poder sustentar a safra e não ter nenhuma perda que vá refletir no preço. Né? Já temos aí outros fatores econômicos, como eu disse, da cadeia de abastecimento, que já tem afetação direta, e a crise hídrica ela vai buscar essas novas tecnologias. Muito bem, professor. Vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo. Você não sai daí, a gente volta falando um pouquinho sobre esse movimento econômico gerado pelo agronegócio. Voltamos com a Alesp Cidadania. A gente está falando do movimento econômico gerado pelo agronegócio. Eu recebo aqui no programa o Dr. Aldo Cresce, que é advogado especializado em direito florestal, e o Marcelo Pereira, que é professor de economia. No bloco anterior, Dr. Aldo, a gente estava falando, o professor finalizou falando sobre o impacto que a geada e a crise hídrica têm no agronegócio. A gente sabe que nos últimos anos houve um investimento desses produtores para tentar minorar esse tipo de problema, porque isso de fato causa um abalo aí econômico para eles. É possível que no futuro os fatores ambientais interfiram ainda menos nesse dia a dia dos agricultores em função disso mesmo, desse investimento tecnológico? Olha, primeiro a gente precisa deixar uma coisa, vou voltar ao meu tema, o problema de comunicação. Não há país, o agricultor mais responsável com o meio ambiente que o brasileiro pela legislação que existe. Se vocês terem uma ideia, em média, vou aqui aproximar, se eu planto 1 hectare, eu estou preservando 1 hectare. Isso não existe em nenhum lugar. Isso é um custo para o agricultor. Mas não é um custo, é um benefício, porque ele tem total consciência de que ele, respeitando o meio ambiente, seguindo as regras que existem aqui, isso só ajuda o ambiente dele para evitar essas intempéries climáticas que acontecem e vão sempre acontecer. Então, o ponto é a total falta de planejamento do nosso governo, não é desse governo de agora, do anterior, do outro, é histórico, que claramente você cria uma matriz energética feita na base hídrica, sabendo que você vai estar sujeito a intempéries climáticas, não faz planejamento, não foca e força uma energia renovável como se deveria. É óbvio que vai dar problema. E agora, eu já era pessimista no começo do ano, hoje eu acordei aqui me preparando para essa conversa, já começou o racionamento. Infelizmente, eu sou eternamente otimista, mas nesse caso é terrível. Vocês não têm ideia como é que vai estar novembro e dezembro. E pior, naturalmente você vai ter um crescimento da economia, porque estávamos todos nós reprimidos com o problema da pandemia. Lógico que isso tem uma tendência a crescer. E conforme você cresce a economia, o consumo de energia aumenta e você não tem água em nossa matriz de 70% de água. Como é que faz? É o caos. Então, o ponto é planejamento e, principalmente, política pública de incentivo a energias renováveis. Isso é a única forma de a gente começar a quebrar essa matriz para que, em algum momento, a médio, longo prazo, a gente consiga nisso. Eu estou trabalhando agora num projeto lindo que é tentar pegar uma base de uma termoelétrica, em tese polui, e conseguir fazer uma curva que a médio, longo prazo, ela se vire 100% de energia renovável.
que é o que vai ter que ser. Até porque você não vai ter recurso financeiro para gerir um setor econômico desse se você não atender às matrizes sustentáveis hoje, que é o ESG em inglês, ou né, Environment. Então, você tem que ter muita consciência nisso. Então, a culpa não tem culpado, mas não é na agricultura, ao contrário, é na falta de planejamento e de visão. Então, esse é o meu ponto de vista sobre isso. Não sei se o doutor Marcelo concorda, mas me parece que o caminho é energia renovável, mas em novembro nós vamos ter um problema, não tem como escapar. Infelizmente, né, doutor, é importante o investimento maior nessa questão energética para que a gente tenha outras possibilidades aí. A agricultura usa muito a energia para o dia a dia no campo, então quanto mais puder investir em outras fontes, melhor, mais desenvolvimento a gente traz para o país e menos a gente fica refém dessas situações que a gente tem visto. Professor, no primeiro trimestre, a gente teve uma alta do PIB de 1,2. Muitos especialistas atribuíram essa alta ao agronegócio. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho para a gente que entende um pouquinho, bem menos de economia, como é que um setor só mantém o PIB? É seguro a gente ter foco só num setor para esse aumento, essa alavancada do PIB do país? Como é que funciona isso na prática? É assim, nós estamos falando de 1,2 do PIB sobre momento, né, atípico. 2020, nós tivemos aí uma grande retração do segmento de serviços, notadamente serviços ligados ao turismo, mas outros serviços, como de entrega, os serviços de atendimento domiciliares, eles cresceram. Então, foi bem atípico. O comércio, mais atípico ainda, porque tivemos várias regiões do país que fecharam. Então, um dos pouquíssimos segmentos, junto com o de serviços domiciliares, de tecnologia, um dos poucos que não fechou, não deixou de trabalhar foi o agronegócio. Então, nós temos o destaque ao agronegócio, primeiro, em relação aos outros segmentos da economia, que não parou. Muito pelo contrário, a demanda dobrou. Então, quer dizer, nós tivemos muito maior demanda por alimentos, maior consumo, mesmo porque não só no Brasil, mas em todo o mundo nós tivemos pessoas trabalhando muito mais próximas de suas famílias, refeições dentro de casa, e até mesmo por ter uma jornada de trabalho bem maior do que aquela dos escritórios e das fábricas, enfim, teve um consumo natural maior. Agora, o carro-chefe do Brasil sempre foi, e isso nós tratamos já dessa parte da colonização, dos ciclos, a questão dos commodities, né? De exportação, exportar o que importa. Então, 1,2 para o Brasil, cerca de 1,9, 1,7 aqui em São Paulo, correspondeu ao agronegócio, que é, sim, o nosso carro-chefe. Porém, outros setores não tiveram resposta no mesmo patamar, numa mesma divisão dessa pizza, vamos dizer assim, porque nós não tivemos o serviço prestado como costumeiramente temos. Doutor Aldo, o agronegócio tem um potencial de empregabilidade imenso, muito, muito significativo. E essa mão de obra, ela tem se qualificado cada vez mais. A gente sabe, antigamente as pessoas tinham aquela visão que as pessoas que tinham até pouco conhecimento, mas na verdade isso mudou há muito tempo. As pessoas estão cada vez mais tecnológicas e mais entendidas de cada momento da resposta ali da terra para que tenha, obviamente, o melhor plantio, né, ao longo do ano, né? Esse foi um movimento natural, doutor? Ou a profissionalização foi acontecendo de alguma forma forçada?
Como é que foi essa questão? Eu sempre uso o exemplo do iPhone, né? Curioso. Você imaginar o iPhone em 2007, se não me engano. Então, a tecnologia cresce de uma forma e você cria novos ambientes de trabalho. Por exemplo, quem imagina hoje que existia uma indústria do drone, né? Então, você cria um ambiente industrial, tecnologia, que atende diversos setores econômicos. Então, o que acontece é que nós vivemos um momento em que essa revolução tecnológica é tão rápida, tão dinâmica, isso força, mas principalmente eu quero reforçar o papel das universidades de pesquisa, de tecnologia, e que isso força você a formar pessoas melhores. Você tem uma questão acadêmica fundamental nessa base, e o acesso à pessoa com menor recurso, mais longe do campo, hoje, força ele a tentar se desenvolver cada vez melhor. Então, está aí a grande história disso, que você não tira a mão de obra, ao contrário, você potencializa e melhora a mão de obra no campo e criando uma excelência de país e de atividade que a gente faz hoje. Eu vou dar o exemplo na questão florestal. Não há país que plante melhor que o Brasil. Não há indústria que transforme a árvore de uma forma tão eficiente e tão importante para o mundo como o país. Por quê? Pela tecnologia, pelo investimento das grandes indústrias, pela nossa tradição nesse ponto. Não é? Então, está aí o grande benefício da tecnologia, que ela se reflete no campo. Vamos lembrar outra história. As questões de imagens, que você cria um grande ambiente de trabalho, as questões de satélite, você joga vários engenheiros ou outras atividades que antigamente eram inimagináveis no campo, hoje eles estão diuturnamente olhando isso. Então, você tem um ambiente enorme para ser desenvolvido nisso, né? Então, outra coisa interessante é como você carrega a questão da internet, dos dados, de uma forma sem cabeamento, como você cria essa tecnologia, como que você vai distante e torna isso possível, porque isso é fundamental. Então, a grande arte nisso tudo hoje é aproveitar isso e, fundamental, repito, é total incentivo às nossas universidades. A questão da formação das pessoas, dos professores, estimulá-los, aumentar as bolsas para que as pessoas estudem, porque aí que é o caminho de você conseguir um país em desenvolvimento. Sem dúvida. Senhor, essa é uma questão muito forte. Assim, como a gente falou, o país tem um potencial de crescimento que é muito claro diante de tudo que a gente conversou aqui no programa, e quanto mais qualificação para esse potencial de crescimento se estabelecer, muito melhor, uma vez que a gente consegue concorrer e até superar outras potências aí que precisam, que também tem esse mesmo nicho de mercado de negócios que a gente, né? Então, quanto mais qualificação, melhor. Agora, professor, a gente lançando um olhar ainda para essa questão da empregabilidade dentro do setor agro, a gente sabe, como eu comentei no começo do programa, o setor movimenta já 1/4 da economia. É muita coisa. Direta e indiretamente, esse segmento faz a roda da economia girar consideravelmente, como a gente acabou de ver. Colocou aí, ditou as regras aí para o PIB do primeiro trimestre, que muita gente estava extremamente pessimista. Agora, eu queria que o senhor fizesse uma análise aí, porque a gente tem um período de entre-safra, que se não houver um norte aí para esses negócios, um direcionamento para esses negócios, tudo isso também pode ir por água abaixo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da cautela ou da estratégia para esse momento de entre-safra. É assim, nem todas as safras ou todos os produtos que o Brasil tenha no agronegócio
a questão hídrica, ou até mesmo da entre-safra, ou a questão da própria geada, seja tão ruim. O próprio trigo, ele requer um período mais seco. Então, hoje temos a rotatividade tão natural no homem do campo, de fazer a rotatividade do plantio, e ele hoje não trabalha mais somente com o achômetro do tempo, ele trabalha com tudo informatizado. Eu pego aqui, conforme o doutor Aldo já possa ter citado, mas eu vou expandir só um pouquinho, as faculdades hoje desenvolvem planos de ação conjuntamente com o homem do campo, com as grandes áreas plantadas do país. Nós temos a UFAC lá em Rio Branco, responsável por estudos. Nós temos, junto da UFAC, nós temos a Emater, o Embrapa, o INCRA, a questão fundiária, né, que já foi discutida aqui. Nós temos o próprio SEBRAE com cursos de alevinos, com cursos de capacitação do homem do campo. Então, isso cria uma diversificação, um cardápio de ferramentas para que as pessoas do campo possam produzir cada vez de forma criativa, né? Ter uma disrupção, como tem na tecnologia, mas a disrupção no campo de buscar essas alternativas e ter em mãos um repertório, né? Utilizar conforme o momento uma cultura que possa atender a sua subsistência e atender a sua comercialização. Peguei o caso da UFAC, mas tem o UFOP em Santarém. A área de Santarém também muito bem atendida ali pela UFOPA. Estou citando alguns nomes aqui, porque quando se fala de São Paulo, nós temos aí a Universidade de São Carlos, nós temos aqui a própria USP, nós temos várias instituições, a Unicamp, várias instituições em São Paulo que põem todo o agronegócio. Só que nós temos novas fronteiras, nós temos plantações de vinho na Bahia, nós temos a área do Ceará, nós temos o próprio Pará, a própria região de Marabá, Imperatriz, que era uma região muito complicada de conflitos na área agrícola, e hoje criaram-se empresas que vieram crescendo. Elas não nasceram grandes, elas não nasceram multinacionais ou de grande porte, não. Elas cresceram, famílias que aplicaram a tecnologia e que hoje fazem da gestão. O doutor Aldo lembrou muito bem aí do ESG, né, da parte do Triple Bottom Line aí da sustentabilidade, que é ambiental, social e de governança, a parte financeira. Hoje se chega numa Caxinauá do Acre, ou chega num Cinta Larga de Rondônia, ou chega na próprio Pará, ou até mesmo outra região, onde se possa pensar assim, poxa, eu vou encontrar o agronegócio, eu vou encontrar uma população aqui que de repente está desprovida de informação, de apoio, suporte, e vou encontrar ainda de tanga ou com a oca. Não, ele tem sim conhecimento, apoio técnico. Lógico, ainda não é o mundo dos melhores, né? Aquele mundo ideal, mas evoluímos muito e temos muito mais a evoluir, porque respeitando o ambiental, e tem uma coisa que eu pego dos anos 2000, início dos anos 2000, que na Amazônia é muito tratada, que é a florestania, é a chamada cidadania do povo da floresta. Então, quer dizer, respeitar, fazer área de manejo e principalmente tirar a subsistência crescente para essa população. O senhor faz uma colocação muito relevante, professor, porque realmente, quando a gente pensa nessa questão do agro, há alguns anos, a gente olha para as universidades, a gente tinha ali cursos muito tradicionais, agronomia, enfim, alguns cursos tradicionais ligados à terra, administração também pode-se dizer, agronomia. Hoje não, a gente tem uma gama muito maior de cursos que são muito mais direcionados para essa qualificação desse produtor, e isso é muito importante. O senhor citou as universidades do estado de São Paulo, que têm papel fundamental nisso, estão ali sempre antenadas para criar cursos muito ligados a esse fluxo de dados, de informação e da demanda efetivamente. E aí hoje a gente tem inúmeros outros cursos que dão suporte para essas pessoas. Então, quer dizer, e a necessidade do próprio produtor vai aumentando consideravelmente. Se você der um Google aí em gestão de agronegócios, vai aparecer tudo quanto é faculdade
com esse curso. Então, e esse é só um dos que as pessoas interessadas podem fazer. Então, muito relevante a sua colocação, professor, porque realmente bem importante a gente ter esse salto aí e ter esse suporte mesmo das universidades para conseguir atender essa demanda que é crescente. Agora, doutor Aldo, o senhor falou no começo do programa, e eu queria voltar um pouco nesse assunto, porque essa é a grande polêmica em torno do agro. Que muita gente, o setor durante muito tempo brigou com ambientalistas e ambientalistas brigou com o setor do agro. Esse conflito tem sido superado? O senhor falou que o Brasil tem, os produtores brasileiros têm respeitado a legislação, têm atendido muito bem a legislação. Como é que está essa questão? Eu acho que é muito importante a gente pontuar isso. E eu queria que o senhor falasse se a maneira de produzir tem tido esse olhar para o meio ambiente. Olha, eu acho que hoje esse tema parece, sinceramente, uma discussão inócua, porque o que existe é um histórico legislativo no país. Esse conflito que existia antes, ele foi muito grande para que o país fosse regulamentado, que se criasse bases rígidas, sérias, de como o agricultor deveria se comportar no campo. Então, naturalmente, você, nessa época de construção dessa ideia, existia essa divergência. Na medida em que isso foi regulamentado, está pacificado, essa não existe. Isso agora é uma convergência de interesses. Porque o agricultor percebeu que, se ele não preservar o meio ambiente, ele vai ter um problema terrível na safra dele, ou na plantio de árvore. E a pessoa que preserva o meio ambiente está entendendo que, se ele não tiver agricultura ao lado dele, ele perde o sentido. Então, hoje, há uma total... Me parece, eu quero acreditar nisso, não sei se estou sendo até utópico, mas que essa é uma discussão que hoje é o contrário. As pessoas existe uma convergência de interesses que ficou claríssimo, cada vez mais, de que o meio ambiente precisa da agricultura, a agricultura precisa do meio ambiente, até para que possa caminhar de uma forma saudável. Eu volto a dizer, eu acho que essa sua pergunta surge de uma coisa que é muito equivocada, que, de novo, vou voltar ao tema, a terceira vez que eu falo, com essa polarização desnecessária. Hoje, a ideia é que seja convergente. Ficou claro que o meio ambiente é fundamental e o agricultor não caminha sem um nem sem outro. Então, eu acho que a tendência vai ser uma harmonia, assim espero, e um ajude o outro. E a tecnologia vai ser fantástica para isso, porque me parece que vai ser o grande apaziguador dessa anterior divergência, existia, naturalmente, por uma evolução histórica e legislativa, que hoje acho que não tem mais. Muito importante, doutor, colocar essa questão. Às vezes a gente tem um mito em torno desse assunto. Às vezes a gente, até por isso que o senhor falou dessa polarização, que já vem de muitos anos, da falta de entendimento do trabalho que é feito pelo agricultor, e disso que o senhor falou muito bem, dessa convergência de que o agricultor precisa do meio ambiente, o meio ambiente precisa do agricultor. Então, isso é muito relevante a gente comentar, até para um esclarecimento para quem ainda tem esse pensamento anterior, né, a esse momento que a gente está vivendo agora. Agora, professor Marcelo, a gente, diante desse problema que a gente está vivendo no mundo da pandemia, a exportação do produto brasileiro ganhou um bom destaque. O dólar subiu, a exportação foi muito interessante para muitos produtores. Com isso, o produto interno ficou um pouco mais difícil. E aí, o preço do produto interno subiu. É possível a gente criar um plano estratégico para diminuir esses impactos no futuro? A gente, obviamente, que não quer que outra pandemia aconteça, é claro. Mas
um outro problema, uma outra crise, evitar que uma outra crise traga esse impacto na mesa do brasileiro, é possível? O senhor está com o áudio fechado, professor. Perdão, já no hábito de fazer algum barulho, na hora que o doutor Aldo falou, eu acabei desligando. Perdão. Mas então, eu só ratifico aquilo que eu já possa ter citado, mas repito aqui rapidamente. A demanda interna aqueceu muito, e principalmente a demanda externa também, e se tornou atrativa a exportação. Vamos dizer assim, o fenômeno inflação ela não é também exclusiva do Brasil. Por que os commodities, né, os produtos agropecuários, são afetados por uma oscilação do dólar? Né? São todos comercializados do dólar. A bolsa de valores, vamos dizer assim, dos produtos agropecuários é a Bolsa de Chicago. Então, nós temos como referência o dólar e a competitividade internacional. O que eu vejo de inflação nacional e até mesmo internacional também, aí fundamentando teoricamente pela teoria de Hayek, de Mises, é o seguinte: a base monetária aumenta, a partir do momento que a base monetária aumenta, se tem um aumento de inflação. Por quê? A partir do momento que se tem mais dinheiro emitido pelo mundo, haja vista aí o plano americano agora aprovado de cerca de 6 trilhões, né? Nós temos aí o quê? Mais dinheiro na praça e com isso faz com que todos os preços se elevem. Nós vemos esse fenômeno não só pela emissão da base monetária americana, mas em todos os Estados Unidos hoje. Nós temos na Europa isso. Não só pelo fechamento, porque tivemos crise de matéria-prima, de insumos na economia, isso fez cada vez mais o quê? Aumentar a inflação e diminuir a oferta. Nós temos aqui no Brasil sempre a questão do seguinte: se tem aumento de alimentos, como nós tivemos do arroz. Temos aumento do alimento por causa da exportação. Não, o governo abriu a questão, por exemplo, falando de ações de política pública ou de ações pontuais de Estado, abriu aí para estoques mínimos do arroz, na época do arroz, e tivemos uma estabilidade, um recuo desse preço. Nós temos, por outra vista, o encarecimento com a questão dos combustíveis, né, que também são dolarizados. E isso afeta o quê? A cadeia de abastecimento do agronegócio. Então, o que eu resumo aqui, respondendo objetivamente, é o seguinte: o momento é, sim, de inflação. Hoje o governo está aumentando a taxa Selic de modo a segurar a inflação, só que há um descolamento desse aumento de Selic para poder diminuir a inflação, porque ele é um fenômeno mundial, né, não só nacional, e a questão dos alimentos são afetados, sim, por questão de oferta e demanda. Agora, os estoques, eu acredito que ações não só do governo federal, estadual, até mesmo municipal, de buscar alternativas, de facilitar, como o doutor Aldo pode falar muito melhor do que eu, a parte tributária, né? A pegar a parte tributária e ter uma desoneração venha a atingir de forma a amenizar esses custos que internacionalmente puxam os custos internos, os valores internos. A inflação sempre foi de custo. Por quê? Se há um problema na safra, um problema de insumos na produção, há um rebate isso para o preço final e quem paga é o cidadão comum da sociedade. Isso aí é historicamente o que acontece como inflação de custos e não temos aí como segurar a primeiro momento. Queria agradecer a participação de ambos aqui no Alesp Cidadania. É importante a gente ter esse esclarecimento, conhecer mais sobre esse segmento que, como a gente falou durante todo o programa, é essencial, é o carro-chefe do país, e ter esse conhecimento mais aprofundado nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo, quais são os rumos econômicos e sociais que, eventualmente, o nosso país, nosso estado de São Paulo, que tem uma produção forte de agronegócio, e o nosso país tem. Muito obrigada, doutor Aldo.
mais uma vez aqui conosco na Rede Alesp. Muito obrigada, professor. Eu espero vocês em outra ocasião, porque esse é um assunto importante. A gente precisa realmente aprofundar e levar esse entendimento para as pessoas que estão em casa e acompanham a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Marcelo, professor. Uma honra estar ao seu lado. Você, muito obrigado, a Rede Alesp e quem está nos assistindo. Obrigada. Eu que agradeço a honra, TV Alesp, doutor Aldo. Aprendi, saio crescido nesse nosso encontro aqui hoje. E acreditem, o Brasil tem muito a crescer e é muito rico. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigada. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou do movimento econômico gerado pelo agronegócio. Recebi aqui o Dr. Aldo Cresce, advogado especializado em Direito Florestal, e o professor Marcelo Pereira, professor de Economia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.